Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, dando continuidade aos estudos do livro Emmanuel, do nosso Chico, e hoje o capítulo 4, onde ele discorre sobre a base religiosa. Estou usando aqui como referência que ele tem alguns subtítulos, tá? Então, só para orientar aqui a fala, e basicamente ele discorre sobre como essa divisão aparente que existe entre ciência e religião, ela está fadada a desaparecer à medida que a compreensão de mundo avança para todos nós. Ele fala da religião no sentido maior, com R maiúsculo, mas ele diferencia da religião sectária, das religiões sectárias, que ele fala e ele coloca aqui com muita clareza que elas são reflexos de nós, da evolução que trazemos, ou da pouca evolução que trazemos, e que a gente mistura com paixões e crimes nossos, inclusive. Mas que a religião, num sentido maior que nos une ao Criador, ela permanece. Que é, ele chega a falar que seja que é um caminho inútil de perseguir aquele em que a gente tenta matar pela intelectualidade é, a possibilidade de unir a Deus, que nós temos uma ideia inata de Deus, de imortalidade, muito embora a gente careça de elaborar isso de uma forma mais clara, mas que todos nós trazemos isso. Então, ele chama atenção para que esses sentimentos sejam desenvolvidos, sejam elaborados e sejam aprimorados. Ok. Mas também é interessante ele lembrar aqui no texto em que a ciência de cada época se julga infalível e a gente tem mostras disso, né? Então todo mundo que tem algum avanço tecnológico ou científico, né, a determinada época, a pessoa se acha ou aquele grupo ou aquela, enfim, aquela comunidade se acha no mais alto grau, ok, historicamente sim, de evolução técnico-científica, da elaboração do pensamento, embora nós saibamos, quanto mais estudamos, a gente aprende que a gente conhece muito pouco da nossa própria realidade, mas naquele momento tem um sentimento interior ainda de vaidade, de um certo orgulho, como se ali já tivesse posto tudo. Mas a gente aprende, historicamente, que essa vaidade logo é abalada, porque sempre vem conhecimentos novos, sempre vem possibilidades novas, enfim, hipóteses novas e que é mero orgulho, infelizmente, vaidade, a gente confinar o pensamento a uma época restrita, né? E é claro, ele lembra aqui da fabilidade humana, né? Nós somos falíveis. A gente aprende, a gente evolui, mas somos falíveis. Mas também diz aqui que o pensamento religioso ele deixa um legado, que ele nos orienta, que ele nos dá direção. É claro, né, sempre quando falar de religião, a gente pensar na religião com R maiúsculo, na religião que nos busca unir a todos nós com o Criador, que busca desenvolver o senso moral, que busca desenvolver a caridade, a fraternidade, as convivências. Não é apagar diferenças, pelo menos no caso da RS, não se trata disso, mas de que enquanto comunidade podemos coexistir, enquanto seres, independente da cultura que pertencemos, que nascemos nessa existência, a gente pode coexistir, a gente pode se fazer bem, querer o bem e nos ajudar mutuamente a desenvolver o melhor das nossas potencialidades. Eu acho que esse que é o recado principal aqui do Emmanuel nesse capítulo, né, quando ele diz da sabedoria integral e a ordem inviolável, né, quando ele chama a atenção aqui, ó irmãos que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo, o portal da claridade do além-túmulo, nós os estendemos com mãos fraternas. Enfim, tem aqui ele discorrendo no texto o quanto é importante sim desenvolver o pensamento, desenvolver a inteligência, desenvolver a ciência, mas que ela não é oposta. Assim como Kardec também já trazia, né? Ela não faz oposição ao pensamento religioso. É importante, até para o pensamento religioso se desenvolver, que nosso intelecto, que nosso aprendizado acerca do mundo também aumente,
Nós aprendemos com as diversas ciências da Terra, da física, enfim, quaisquer ciências, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a sublimidade, sobre a grandeza, sobre a imensidão de Deus. É só uma parte. E nós não podemos deixar de pensar o quanto devemos ser humildes. Falo isso porque ainda não somos, no sentido de pensar o quão pequenos ainda somos para compreender a Deus, para compreender seus desígnios. Mas a gente já tem uma ideia, tem uma semente que nos orienta, que nos dirige, e temos a Deus e o Cristo nos amparando. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço.